Mas pode ser extinto, acabar ou ser tudo assassinado, né? Porque é o recado que os invasores chegam pelo vizinho e pelo terceiro e diz isso, né? Então é esse medo que a gente tem. O povo caripuna está ameaçado na sua integridade física, na sua integridade cultural e agora também ameaçado na sua integridade territorial. A proteção do território para nós é de suma importância porque nós defendemos a vida como um todo. Os dias passam aqui na aldeia de Panorama quase sempre do mesmo jeito, ou pelo menos deveria ser assim. O sustento vem da mata, o rio abastece com a água e as crianças são livres, por enquanto. A aldeia dos Caripunas fica a umas 4 horas de barco da capital de Rondônia, Porto Velho. O povo caripuna é um dos mais antigos da Amazônia. Os primeiros contatos com a civilização não indígena aconteceu ainda no começo do século XX, com o boom da borracha e a chegada dos seringueiros. Depois disso, constante contato com os não indígenas provocou um surto de doenças como sarampo, gripe e pneumonia. Quase 75% da população caripuna foi dizimada com essas doenças. Além deles unirem forças para vencer esses surtos, precisaram unir forças para defender os territórios. Hoje restam apenas 58 pessoas da população caripuna. A única indígena que ainda está viva de quando foram os primeiros contatos com os não indígenas é a Caticá. Na época, ela era uma criança, mas até hoje sabe os detalhes de como foi essa aproximação dos brancos na aldeia. Eu me lembro que antes a gente ficava na beira de um garapé aí para dentro. Esse que eu sei foi o primeiro contato que a gente chegou próximo de brancos. O pessoal foi pescar e fazer piquenique e pela primeira vez começaram a ver vestígio. Eles chegaram nesse local onde viram o vestígio, encontraram onde queimaram alguma coisa e chegou essa notícia. Viram rastro e falaram que era para a gente se prevenir, que algo de ruim poderia acontecer com a gente e para a gente ficar esperto. Uma vez, todo mundo saiu para fazer a sua atividade e ficaram só algumas pessoas na aldeia. E aí foi o primeiro contato que a gente viu diretamente que era branco. Aos 78 anos, a Caticá não fala português, apenas a língua materna desse povo, que é o tupi-kauariba. Mas o medo que eles tinham lá naquele período, agora se faz ainda mais presente. Hoje eu tenho bastante medo do que pode nos acontecer aqui na aldeia, para onde eu vou. Se isso aqui se perder, não tenho lugar para ir, a não ser ir para a cidade. Antigamente, o território tinha muita natureza. Então, acontecia conflito, a gente poderia ir para outros lugares. E agora, esses lugares têm donos e gente morando. Então, hoje eu fico muito preocupada. Então, hoje eu tenho muito medo, sim. O território foi demarcado em 1988. A área original deveria ser de 195 mil hectares, mas a homologação foi feita com 153 mil. O que acontece na terra indígena caripuna? Existe um avanço da grilagem de terra neste território que já é demarcado, homologado e mesmo assim, desde 2015 para cá, com a votação da PEC 215 na comissão especial na Câmara, houve um avanço dessa invasão dentro da terra indígena caripuna. A tranquilidade que essa população gostaria de ter até agora não chegou.
Desde 2011, as invasões por grileiros e madeireiros avançam pela terra do povo caripuna. A gente pode dizer dessa forma que existe uma organização criminosa no estado de Rondônia que atua dentro das terras indígenas para saquear, para roubar todas as riquezas. E além do roubo de todas essas riquezas, que é a madeira, que são os minérios, agora estão se apossando ilegalmente, grilando a terra. A gente está em risco e iminência de ser atacado por conta dessas invasões. Claro que nós vamos ser extintos sim, porque pelo número de pessoas e também o Estado brasileiro tem culpa disso, porque o Estado quer o papel de ele proteger a unidade de conservação, parques nacionais, flonas e território indígena. Por que eu digo isso? Quem tem o poder de polícia é a Polícia Ambiental. Quem tem o poder de polícia é o IBAMA. Quem tem o poder de polícia é a Força Nacional e a PF. Então, se isso acontecer, o culpado é do Estado. Para mostrar a situação no território caripuna, nossa equipe, acompanhada dos indígenas, entrou na mata. Em pouco tempo de caminhada, é possível ver o rastro de destruição. É necessário silêncio absoluto ao andar para não chamar a atenção dos grileiros. A comunicação deve ser feita apenas por gestos. A gente está bem no meio da floresta amazônica e é a primeira vez que uma emissora de TV brasileira vem aqui mostrar essa situação de grilagem. Esse território já é demarcado e homologado para os caripunas, mas nesse espaço que a gente vê aqui, os grileiros chegaram e demarcaram para revender essa terra. Nós estamos a mais ou menos 20, 30 minutos da aldeia dos caripunas e é uma das picadas, como eles dizem, mais próximas da aldeia. As picadas são as áreas abertas pelos grileiros. Olhando para o chão, é possível identificar as pegadas e ver que não são de muito tempo, ainda estão frescas. E apesar dessa placa alertar sobre a proteção da área, o que se vê é algo bem diferente. Pedaços de madeira como esses aí são a sinalização dos próprios grileiros para se orientarem no meio da mata. A gente andou por cerca de 2 horas bem no meio da floresta, justamente para registrar as estradas que os grileiros abriram e depois farão os lotes para revender, ou que em muitos casos já foram vendidos. Desse ponto até o acampamento onde eles estão são cerca de 5 quilômetros e daqui a gente não consegue avançar justamente pela segurança, tanto dos indígenas quanto a segurança da nossa própria equipe. E também, claro, do risco de confronto direto entre os indígenas e os grileiros. É importante a gente mostrar que nesse espaço aqui muitas árvores já foram derrubadas, muitas vezes para fazer os lotes. Então a gente está num ponto bem próximo aqui, onde os grileiros estão instalados nos seus acampamentos. Chegou um ponto tão sério que eles estão nos ameaçando, né? Que eles querem tomar de forma ou de outra o território, sendo assim que essa terra aqui é homologada e registrada. A gente já fez várias denúncias em Porto Velho mesmo, com procuradora, e em Brasília com o presidente do IBAMA, que é o competente, FUNAI, que é presidente também, falamos com ele, e ministro da Justiça. Os olheiros reforçam que a rotina dos indígenas está sendo vigiada. Eles falaram que no dia que eles pegaram as 3 lideranças, eles invadem a aldeia e acabam com todos. A gente vive aqui meio assustado, mas é o nosso lugar, a gente não tem para onde ir. A situação de vulnerabilidade desse povo aumenta a cada dia e, com isso, não podem usufruir dos benefícios da natureza, que é de onde vem o sustento. A gente tem os nossos plantios também, de colheita de farinha de mandioca, né? Na época da safra nós escolhemos as castanhas, né? E através dessas inúmeras invasões que está tendo, nós, dos 2 anos para cá, nós não tivemos mais essa economia, falando do extrativismo, porque nós não conseguimos irmos até nos castanhais, porque os nossos castanhais estão invadidos pelos latifúndios. É na mata que os caripunas fazem a caça. A comida na mesa só vem dessa maneira. Esse lugar que eles chamam de santuário é onde normalmente se encontram os animais. Mas a área está ameaçada. Chegar aqui se tornou um risco. A gente escoava a nossa produção via terrestre, não por barco, porque via terrestre
o custo é mais barato e por água o custo é mais caro. E nós não temos embarcação desse porte para poder levar inúmeras sacas de farinha. Esse de carro, ou seja, terrestres, é mais fácil de escoar, porém a gente teve essa perca imensa. O que era para ser uma aldeia onde os indígenas têm uma rotina sem muita agitação e com simplicidade foi tomada pelo medo. A insegurança se alastrou. A situação é tão grave que até dormir é perigoso. A gente vai dormir bem tarde, às vezes fica meio calado, escutando cachorro latindo, com medo, né, de qualquer momento alguém chegar já atacando fogo, atirando. Tenho um pouquinho de medo por causa dos meus 2 pequenos que eu tenho, entendeu? Aí cada vez mais próximo eu fico com mais medo por causa deles, né? Que eu penso no futuro deles. Qualquer barulho próximo à aldeia é motivo de pânico. A sensação é de que os invasores podem matar os indígenas num piscar de olhos. Entre 2015 e 2018, a área desmatada equivalia a 11 mil campos de futebol. São mais de 10 mil hectares que foram invadidos. A gente está atento a qualquer momento os caripunas serem atacados, ou seja, ser atacado na sua própria casa, né? E eu fico imaginando assim, se fosse um de nós indígenas invadisse a casa de alguém, um proprietário, com certeza a gente já seria um morto. Na aldeia, com 58 pessoas, todos se conhecem, afinal é uma só família. Por isso eles sabem exatamente quais os animais que vivem por aqui. Qualquer coisa diferente é sinal de perigo. E o cachorro é uma forma que a gente percebe que tem alguém perto. Os cachorros começam a latir, a gente sente que tem gente próximo. A situação da invasão do território do povo caripuna preocupa o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que auxilia os indígenas nas denúncias para os órgãos públicos. Existem várias denúncias já protocoladas no MPF e na PF de Porto Velho sobre essas invasões que vêm ocorrendo, né? E no passar do tempo isso vem se agravando, ainda mais nessa atualidade do governo atual que está se dizendo que o território é involúvel, ou seja, não está gerando lucro nem para o município nem para o estado. Tem 3 crimes aqui. Tem um pessoal que rouba madeira e a pessoa que vem marcar a terra para revender, que é um crime. Então eles sabem que eles estão errados, né? O Ministério Público Federal é o órgão responsável por receber as denúncias, investigar e atuar em favor desse povo que, na maioria das vezes, é invisível ao poder público. Tem muita gente que de fato acredita que vai invadir a terra e vai conseguir regularizar. Se essas promessas elas são repassadas e as pessoas efetivamente acreditam, estão de boa fé, isso não muda a prática de crime, né? Porque do ponto de vista jurídico a terra está homologada e ela não existe regularizar uma terra indígena. Por isso, a atuação do MPF é feita tanto no campo civil quanto no criminal. No civil, a medida mais recente foi o ajuizamento de uma ação civil pública no ano passado, para cobrar outros órgãos de um plano de proteção para o território. O judiciário concordou que tinham indícios suficientes de que algo precisava ser feito. Foi determinado, então, um plano de ação para que o território fosse um local de presença da Força de Segurança do Estado, num efetivo de, no mínimo, 15 pessoas. Isso por, pelo menos, 10 dias, todos os meses. A FUNAI, no início, ela de fato ampliou as operações na região com o auxílio da Polícia Ambiental do Estado. E depois, por questões burocráticas de pagamento de diária, eles suspenderam esses pagamentos. Isso prejudicou a operacionalização do cumprimento da liminar. E, embora isso já esteja também sendo resolvido em juízo, atrapalhou um pouquinho. E, de qualquer forma, tem muitos outros órgãos que também estavam abrangidos por essa decisão que não estavam cumprindo a contento. Por causa da falta desses pagamentos, a ação foi suspensa. O povo caripuna continua vulnerável e comprovou-se a omissão do Estado brasileiro. Por um lado, temos um executivo que é ineficaz, que fecha os olhos para coibir todas essas ações. Temos um legislativo que facilita isso, votando projetos de emenda constitucional que reduz,
que desconstitui a própria Constituição Federal de 1988. E temos um judiciário que é lento nas ações. O Estado de Rondônia, né, se propôs a organizar, sentar, coordenar essas reuniões com todos os envolvidos para traçar concretamente o plano de ação e apresentar para o juízo. Então, a gente está nessa expectativa de que a decisão seja cumprida integralmente. Já na esfera criminal, a última grande operação de inteligência do Ministério Público Federal na região foi em 2017. Depois disso, as investigações seguem sob sigilo para uma possível nova operação. Essa invasão da terra indígena Caripuna também revela o processo de destruição da maior floresta tropical do mundo, o que é um grave crime ambiental. Por enquanto, apenas ações pontuais são feitas. O que a gente tem atualmente são inquéritos isolados de pessoas que são presas lá dentro, com madeira ou, enfim, ou fora da terra indígena, mas foram mais operações pontuais mesmo. A chegada dos invasores, que é um crime organizado, invadindo o território deles, e é bom lembrar que dentro do povo Caripuna, não existe só a Caripuna que a gente conhece. Existem dois povos que não têm contato com a nossa sociedade, que a gente chama de isolado, ou povo livre, que moram lá dentro. E com a invasão que está acontecendo, certamente a gente sempre comunica que a gente não sabe se estão vivos até hoje. Porque a iminência de genocídio das pessoas que a gente não conhece é muito maior do que aquela que a gente conhece. Enquanto tiver um indígena que seja, a terra é deles. Então a atuação é no sentido de prevenir que continue, sendo colocada em risco a integridade dessas pessoas. Mesmo com todos os riscos que ameaçam a existência dos caripunas, esses guerreiros tentam manter a cultura e os costumes. Desde a roupa lavada no rio, a comida feita da maneira mais simples que há e até o costurar da rede para pescar. Tudo isso pode não existir em um curto período de tempo. Que já é reconhecido na jurisprudência das cortes internacionais que a questão da terra para os indígenas ela não é só uma questão da terra, ela tangencia o próprio direito à vida, porque o modo de vida dessas populações ele está tão intimamente ligado ao território e à forma de produzir e à preservação mesmo da natureza. Enfim, cultura, a forma como eles se relacionam intimamente com aquilo que você não está fazendo só uma defesa de uma terra. Uma coisa está intimamente ligada à outra. A defesa da terra é a defesa da vida. E a partir dessa realidade, é preciso parar para pensar que a ganância pode destruir toda a mata. E mais, exterminar com a história desses que são os primeiros habitantes do nosso país. Eu fico pensando como vai ser o jovem de agora, meus netos, meus filhos. Eu sou senhora já. A qualquer hora, a qualquer momento eu já posso ir. Mas os que vão ficar têm muitos problemas acontecendo. E fico pensando como vai ficar o território e como vai ser o futuro deles. Não sou indígena, mas tenho um filho que é. Entendeu? Então, para mim, isso tem muita importância. E eu peguei um amor muito grande por eles, que eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa por eles. Não vou deixar eles sozinhos em momento algum. E é um símbolo, não tanto da minha mulher, do meu filho, mas sim como da família dela, a terra. Entendeu? E é isso aí. Eu estou com eles porque daí vier. Fazendeiro, pituleiro, ele vinha para matar mesmo pessoa, para deixar todos feridos, para deixar a morte, desse jeito que tá vindo pessoa de cá. Eu acho que tá em clima de guerra ainda, porque a demarcação ainda tá bombando, porque nós, comunidade, queremos a nossa terra, de volta à nossa terra tradicionalmente para a gente ocupar. Não existe ninguém por eles, poucas pessoas que defendem o direito do Guarani Kaiowá e de todos os povos no Brasil. E a gente estamos esperando
a nossa demarcação, que não haja mais violência contra nós, porque essa terra pertence a nós e é o nosso direito. A demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 aos povos originários. Antes das terras serem da União, pertencem primeiro aos indígenas. São 2 artigos da Carta Maior do país que fazem com que esses direitos prevaleçam, ou pelo menos deveriam prevalecer. No artigo 231 são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E cabe à União demarcar essas terras, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Já no artigo 232 fica garantida a intervenção do Ministério Público Federal em todos os atos do processo, quando os índios, suas comunidades e suas organizações forem partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Mas por causa de uma história que começou lá atrás, hoje esses 2 artigos da Constituição não são cumpridos. A questão da demarcação de terras indígenas aqui no Mato Grosso do Sul tem no mínimo 40 anos. Durante o governo de Getúlio Vargas, o programa, conhecido como Marcha para o Oeste, tinha como objetivo povoar a região centro-oeste do país. Como incentivo, as terras daqui foram doadas para os colonos da época, expulsando os indígenas Guarani Kaiowás que habitavam essa região. Desde então, essa população que já morava aqui ficou sem as terras, que por direito já eram deles. A gente está aqui na espera de demarcação mais de 20 anos, né? Onde a terra significa muita coisa para nós, né? Porque a terra, primeiramente, para nós é vida. E sem a terra nós não conseguimos nada, não conseguimos vida, educação, saúde e a recuperação do que já foi desmatado, né? Pelo ruralista. Não precisava dessa demarcação e nem precisava de regularizar, porque nós já fazia parte desse território, dessas terras, né? Mas com a chegada dos colonizadores, esses homens brancos que chegou aqui, foi dividindo a nossa terra, né? Depois da expulsão dos indígenas de suas terras tradicionais, foram criadas reservas. Todas as etnias passaram a viver juntas no mesmo espaço, com o argumento de que índio é tudo igual. Esse processo de deslocamento nunca foi pacífico e as terras originárias também nunca foram devolvidas. A reserva é um lugar que não faz parte do nosso tecorrá, né? Porque nosso tecorrá, onde que demarca nosso tecorrá, onde tem a nossa alma e nossos ancestrais ali, né? Então ali tem um profundo lugar sagrado. O território próprio de cada etnia, conhecido como tecorrá, não foi respeitado. As reservas passaram a ser conhecidas como balcões da violência e a situação em muitas delas até hoje é de crise humanitária. O que a terra significa para nós? É para o nosso futuro, é para nossas crianças. As crianças estão aumentando lá na aldeia, não tem mais espaço para viver, não tem mais espaço para plantar a nossa cultura indígena, sabe? Para uma aldeia se fixar num local, é necessário que tenha um rio próximo para o banho, árvores que forneçam parte do sustento, lavoura para complementar a alimentação e a casa de reza, onde a comunidade faz as orações e as reuniões. É uma área onde os ancestrais moraram e foram enterrados. Nesse espaço inclui também algo muito caro aos indígenas de hoje: a liberdade de ir e vir e fazerem o que a cultura tanto tenta preservar. Por isso que quando se fala em demarcação de terras indígenas, não é qualquer território. É um local onde eles já habitavam e que por direito já era deles.
E com essa violação de direitos, na falta de demarcação de terras nas comunidades Guarani Kaiowá, o conflito entre fazendeiros e indígenas fica ainda mais grave. E a gente quer a terra para a gente viver, trabalhar, viver em liberdade, e plantar e sorrir, e então ter essa liberdade de viver. Porque os fazendeiros só pensam no dinheiro. A terra dá um lucro para eles. Os proprietários só prestam só para enriquecer. Porque a gente não é rico. A gente não tem nada, a gente só planta só para viver. Não é para enriquecer. Fazendeiro e orereque. Essas terras foram feitas por Deus e são tradicionalmente dos indígenas, não são dos fazendeiros. Essa daqui é a nossa tecorrá, ela é nossa. Nós queremos a terra para deixar para os nossos netos, para ajudar as famílias, para os netos morarem aqui para sempre. A situação da luta pelas terras no Mato Grosso do Sul é um processo que vem de longos anos, né? E que tem se agravado muito nos últimos tempos, principalmente nesses últimos 10 anos, com muitos assassinatos, né? Se de um lado estão os latifundiários que tomaram posse de uma terra que já tinha donos, do outro estão os indígenas que reivindicam o território que era dos ancestrais e que foi tirado à força. A questão é, de acordo com a Constituição, o título de propriedade desses fazendeiros é nulo e sem efeitos depois da demarcação ser homologada. A bancada ruralista tem bloqueado isso, né, de certa forma, porque acha que terra de índio é terra improdutiva. Caso contrário, né, a terra do índio ela tem as suas produções, né? A recuperação do solo, a recuperação da mata, que é um ponto fundamental da questão indígena, aqui no nosso estado fica inviabilizado por conta dessas políticas dos ruralistas. Como consequência dessa briga pela terra, vem os registros de assassinatos, ameaças de mortes contra líderes indígenas e atentado às aldeias. Os fazendeiros começaram a atacar com tiroteio. Soltam os pitbulls quando os indígenas vão passar. E a comunidade começa a sentir medo com esses ataques. Depois da retomada, os fazendeiros começaram a entrar em ação. Começou a atacar com calibre 12, 38, todo tipo de arma. Mesmo com essa bala no peito, que a gente tá, já que a gente estamos nessa guerra de luta pelo nosso direito, a gente vamos permanecer e a gente resistir. Nas diferentes aldeias espalhadas pelo Mato Grosso do Sul, a realidade das ameaças e dos ataques é a mesma. E, claro, assustadora. Uma média de 150 caminhonetas aqui atacando com arma pesada e também com rojão. Então, aonde vieram atacando, eles passaram e fizeram 2 grupos de ataque. Eles fizeram um aqui pelo milharal e outros fizeram lá pela estrada. Tava olhando assim, aí a carregadora vem em direção a mim, vem atirando. Aí eu vi um pessoal correndo de lá. Já foi baleado, já é aí que eu fiquei assustado, nossa. A economia nas grandes propriedades gira em torno das lavouras. Para garantir a segurança de nenhuma invasão indígena, a maioria delas tem câmeras de segurança, além dos jagunços que ficam de olho 24 horas por dia. E para deixar todas essas áreas bem verdes, são necessárias toneladas de agrotóxicos. É dessa forma que o ataque aos Guarani Kaiowá fica ainda mais desumano. Quando passa veneno, a criança pega febre e vômito, diarreia, dor de ouvido, não dá para nem comer direito comida, porque aqui é difícil, quando eu venho para poder pegar a gente remédio, tem que pegar remédio caseiro. Mulheres que lavam a roupa naquela água que vem de lá da lavoura trazendo contaminada, a água vem contaminada já de veneno. Mais ruim ainda porque eles querem fazer lavoura aqui. E por que ele quer fazer lavoura pertinho das aldeias? Será que ele não está se importando com a gente, da nossa saúde e da saúde das crianças? O calcário espalhado pelo chão da aldeia é visível. A intoxicação atinge principalmente crianças, jovens e idosos.
E a situação pode ficar ainda pior. Em 2019, foi aprovada a liberação do governo federal para 166 novos compostos químicos para envenenar as lavouras. A gente teve que fazer a denúncia dessa intoxicação da comunidade, né? Porque o governo brasileiro, nós não podemos mais esperar nada, né? Nós não temos mais esperança neles, né? O estado do Mato Grosso do Sul é um dos que tem a situação mais crítica quando o assunto é demarcação de terras. 56% de toda a população é indígena. São mais de 45 mil. E de 63 territórios, apenas 5 são homologados. Expulsos de suas tecorrás, muitos encontram à beira da rodovia para se instalarem. A gente está se sentindo inseguro, porque o próprio governo está ameaçando na caneta lá em Brasília, matando a caneta, na verdade, e aqui na base eles estão matando a bala. Minha preocupação que eu tenho, demarcação da terra e mostrar para minha comunidade, 12.196 hectares. Aqui essa terra, já há muitos anos nós estamos esperando, 500 anos já. Os constantes ataques de fazendeiros contra indígenas, as ameaças e a falta do território próprio disparam uma outra situação, o suicídio. Um jovem, por exemplo, que está ali na beira de uma estrada, que está nos lugares por ali, que eles não vê futuro, né, para a terra deles, não consideram, não tem a terra demarcada, eles não têm muitas perspectivas. Então isso pode causar também um desânimo neles, que leva a uma certa depressão e ao mesmo tempo pode levar eles ao suicídio também. O Amazonas é o líder desse ranking preocupante e o Mato Grosso do Sul vem logo em seguida. É um suicídio por semana. Por causa da terra, os jovens se suicidam. Isso acontece tanto com as mulheres indígenas quanto com os homens indígenas, crianças e jovens. Eles têm medo de não sair à terra. Além disso, não existem mais a reza como antigamente. Faltam rezadores porque os fazendeiros mataram eles. O Guarani Kaiowá, eles têm muita dificuldade com o sofrimento. Alguma coisa que faz sofrer, eles acham, eles não querem mais esse plano aqui. Eles querem ir para um outro plano para se livrar do sofrimento. Enquanto o Estado brasileiro adia as demarcações de terras e os Guarani Kaiowás são mortos, o Ministério Público, como garante a Constituição, faz as denúncias dos crimes. A demarcação de terras indígenas no Brasil, ela tem claramente uma oposição política, né? E uma suposta oposição econômica, né? Porque é uma sobreposição dos territórios, né? Na verdade, sobreposição de áreas economicamente relevantes, né? Especialmente para o agronegócio, em relação às terras indígenas. E nós temos claramente um processo que é histórico de omissão do governo brasileiro. A gente sempre fazemos pressão, né? E sempre nós conseguimos na pressão à justiça, aos governos, né? E para resolver os problemas. Sem pressão o processo não anda, né? Então essa é a nossa preocupação, né? A ausência do poder público fica comprovada com os números de demarcações que deixaram de ser feitas. Desde o início da democracia, em 1985, o presidente que mais fez homologações foi Fernando Henrique Cardoso, com 145 territórios em todo o país. Michel Temer foi o presidente com o pior desempenho, nenhuma homologação, e superou Dilma Rousseff. Durante o mandato dela foram apenas 21. Com isso, os invasores e os agressores se sentem mais seguros para cometer os crimes. Em qualquer local do mundo, o fato de você ter um mandamento constitucional significa que efetivamente você vai ter o respeito, né, aos seus direitos. Mas no Brasil isso infelizmente não ocorreu. Mas nós, igual é o lixo, como que será que sou fazendeiro que é gente? Será que sou fazendeiro que é cristiano? O índio, o Guarani também, Kaiowá também, é gente também. No Mato Grosso do Sul, nós temos um quadro de cometimento de crimes contra a humanidade em face dos Kaiowá e Guarani. Então, é um quadro extremamente grave. O Ministério Público Federal, vendo a gravidade dessa situação, né, elaborou
criou, né, uma força-tarefa destinada a justamente promover de forma mais célere a apuração dos crimes cometidos contra os Kaiowá e Guarani nesse contexto de conflito fundiário. Com tantas denúncias, o próprio Ministério Público reconhece a falta de punição por parte do Estado brasileiro. E isso agrava ainda mais o conflito. Há claramente, né, ainda que não de uma forma sutil, mas de uma forma que me parece muito clara, nos tempos processuais, uma ausência de priorização desses crimes pelo fato de eles serem indígenas. Então hoje a gente veio aqui para dar pressão, para poder demarcar logo a nossa terra, para poder a gente viver bem, preservar mais a nossa cultura e a gente acreditar mais a nossa honra sempre. O que esse povo, que ainda não tem território demarcado, quer é viver em paz e com dignidade. O que eles querem são apenas os direitos garantidos pela Constituição. Já é nosso, é um primeiro morador, é o primeiro que já foi enterrado, é nessa terra aqui, é um primeiro a fazer a oca de reza, é todo o povo, comunidade Kaiowá Guarani. Já veio muito, falou que vai vir demarcação, mas nunca, agora já estou chegando chegando quase 50 anos, mas nunca vem, né? Nós resistimos, né? E nós não podemos abaixar a cabeça, nós temos que erguer a cabeça para ir partir a batalha, né, na luta para nossas comunidades, para nossa família e para nossos povos Guarani e Kaiowá. É para isso que a gente jovem está lutando, né, de uma forma assim, mais o diálogo com as autoridades, buscando informações, conhecimento entre a gente da juventude também, porque os anciões, como meu avô, né, logo já vai fazer 100 anos, e eles é um professor para a gente, né, onde nós ensina de que forma a gente vai levar a luta, mas a luta continua e esperamos o futuro nosso através da demarcação. Somos humanos também, somos gente, nós não somos bicho. Se acontecer mais ameaças, se matarem nossos netos e nossas crianças, nós vamos rezar e falar com Nhanderu para não sair mais sol. O povo que tem sua própria reza, seu próprio canto, isso fortalece a alma, o espírito, né? Isso que faz a gente viver, é a força espiritual. Com tantos problemas ligados à demarcação de terras, os indígenas muitas vezes se veem forçados a buscar nas cidades a sobrevivência. É um contexto totalmente novo e que eles precisam adaptar sua cultura à nova forma de viver. Que mais de 40% da população indígena brasileira vive em contexto urbano. Não é que eles vieram para a cidade, as cidades ocuparam as terras deles e eles ficaram sem eles, sem beira. E a maioria que está também vem porque suas terras não são demarcadas, são invadidas, são ocupadas e eles não têm aonde ficar porque o governo não reconhece o direito. Até a alimentação, que é básica, se altera. A mata, que era a fonte principal do sustento, não existe. E para colocar comida na mesa é necessário dinheiro. Para mim foi muito difícil me acostumar com as coisas da cidade, né? As coisas da cidade, tudo é comprado, a gente quer sair, não pode sair, a gente quer caçar, não tem para onde ir. Nós dependemos exclusivamente lá da cidade, ali na questão do alimento, né? Não temos como recorrer ali à caça, porque não tem mais caça, né? Então é uma das dificuldades que a gente enfrenta, né? Porque para adquirir o alimento na cidade você tem que ter recurso financeiro, né? E muitas das vezes esse recurso falta justamente pelo preconceito, né? Em eles abrirem ali uma vaga de emprego para o índio. O choque cultural do indígena que mora nas cidades esbarra em outro problema.
Uma sociedade branca, acostumada a hábitos ligados ao capitalismo, vê o indígena como alguém fora dos padrões. Por várias vezes eu tentei uma vaga de emprego, né, em empresas da cidade ali e não consegui. Eles procuram dar prioridade para o não indígena. Né? Então isso tem sido algo ali, né, que tem prejudicado muita gente. Além do desemprego que bate à porta, a educação também passa a ser um grande desafio. O preconceito, mais uma vez, grita e evidencia o quanto nossa sociedade é racista. Quando eu fui a primeira vez para estudar na cidade, quando eu fui matriculada na escola, eu me sentia excluída, né? Pelo fato, eu me sentia mal, eu tinha vergonha, eu não falava. E assim eu tive que superar tudo isso. Não é fácil, não porque a gente não quer, porque a gente é visto de um lado diferente. Quando eu estudava e às vezes tinha que voltar para casa, eu pegava um ônibus, né? Eles me deixavam no rodoviário e pegava um ônibus e voltava para ir para casa. E eu sofri perseguição, eu tinha medo de que alguém me pegasse, fizesse algum mal. A gente precisa disso, porque a gente nunca vai deixar de ser índio só porque a gente mora na cidade. Sempre somos índios, sempre serei índio. O sangue indígena corre nas minhas veias. Então é por isso eu nunca vou deixar ser de indígenas. Com tantos problemas ligados a territórios e direitos violados, a educação vem cumprir o papel que tem para qualquer pessoa na sociedade. É por meio da educação que muitos indígenas veem alternativas de assegurar um futuro melhor para o seu povo. E olha que não é nada fácil seguir nesse caminho. Porque nós precisamos falar, né? A gente não quer que as pessoas falem por nós. Nós temos voz, nós temos autonomia, a gente está aqui. A gente não veio ocupar espaço de ninguém. A gente está buscando o nosso espaço. Então, eu ser antropóloga e vou ajudar os povos, vou ajudar outros povos indígenas, né? Movidos pela ambição do ter, do poder, se faz qualquer coisa. Em nome do lucro se mata, né? Se exclui, se elimina e se impede o direito de viver e o direito sagrado da vida de todos, né? É lamentável, é para chorar de vergonha diante de um país que não respeita os mais pequenos, os mais fragilizados, os mais desprovidos de direitos, né? É muitas coisas, nós ouvimos preconceito, racismo e outras coisas. Falaram que também nós indígenas não sabemos de nada, nós temos que devolver a terra para eles, que a gente não está produzindo nada. A nossa luta maior, ela não é mais com arco e flecha. Sim, é o nosso símbolo e é o que nos leva adiante, mas a nossa luta maior hoje está na caneta. Por meio das canetas que nós conseguimos ir até a Câmara Legislativa e até a própria FUNAI em Brasília. Então é por meio da caneta e dos documentos que nós estamos sendo protagonistas. Cada vez que alguém chega à aldeia ou quando sai dela, é feito um ritual de boas-vindas ou de despedida. A cultura e a crença indígenas estão muito ligadas à mística da natureza. É que nosso mundo é da religião, né? Então, assim, Deus fez a terra, o sol, a lua e a mata, os animais, não tinha quem admirasse, né? Aí mandou o Guarani Kaiowá para admirar a beleza que Deus fez, a obra, né, que Deus fez. E chama nós de Uvupotã, né? Uvupotã somos flores da terra. Então nós veio para admirar a obra que Deus fez. Por isso a gente tudo reza, né? E o que sustenta os indígenas, que a gente percebe muito, é justamente a espiritualidade deles. A força deles está na reza. E são rezas assim, que passam noites, passam semanas, e isso é muito forte. E nós consideramos muito isso e incentivamos eles e apoiamos eles nessa reza e no fortalecimento dessa espiritualidade e tradicionalidade deles. Dentro das aldeias existe a figura do rezador, elo entre o espiritual e o terreno. Normalmente é uma pessoa mais velha que foi encarregada por Deus
para cuidar do restante da comunidade. Ele tem o respeito de todos. É quem diz a hora de fazer as retomadas de terras, como também quem orienta para ficar na aldeia. O papel do rezador é proteger a área indígena. E durante essa reza que nós fazemos, é possível fazer eclipse no sol e trazer um grande presente para os brancos. Que por isso nós, rezadores, temos o tembetá, que é o furo nos lábios. Não sou alfabetizado, não sei ler nem escrever, mas estou aqui para proteger a terra indígena. Aqui tinha bastante rezadores, mas durante os ataques, os brancos deixaram apenas alguns. Eu mesma fiquei sozinha. Eu sei que foi daqui que saíram os rezadores, e quando eu voltei, reconheci a terra. Essa reza é para os brancos não chegarem perto e mostrar que nosso Deus está bravo. Desde o alimento que vão buscar na mata até a gratidão à Mãe Natureza. É essa espiritualidade mística que mantém as comunidades unidas. Os nossos familiares saíram daqui e agora o governo quer matar o restante das pessoas que ficaram. Mas se os indígenas morrerem, os brancos também vão morrer, porque a terra tem saúde por causa dos índios, que tem o canto para isso, que tem o Tupã, que é nosso Deus e está nos mantendo seguro aqui. A relação que os indígenas têm com a natureza é praticamente uma relação com o plano espiritual. As orações e as rezas são feitas desde quando alguém chega até a aldeia, até em momentos de felicidade e também de tristeza. Por isso, para lutar por esse povo, é preciso compreender que esses rituais são preciosos e por isso precisam ser respeitados e preservados. Primeiro, os indígenas, depois de todos esses séculos de depreciação, de colocar para baixo, né? Então ficou uma cultura muito fragmentada, né? Então até eles mesmos têm dificuldade de entender a sua própria cultura, seus próprios direitos, né? A sua própria vida, porque uma das coisas que eu tenho falado muito, há muitos anos eu falo que a gente precisa compreender a cultura indígena, não é igual a minha cultura, a cultura do não índio. É nesse contexto que o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, ligado à Igreja Católica, cumpre seu papel na defesa dos direitos dessa população. Inúmeras vezes, abandonada pelo poder público, é essa atenção que os indígenas recebem. O CIMI tenta ajudá-los no reconhecimento de seus valores próprios, como a língua, os costumes, a espiritualidade, a sua cosmovisão, né? Ou seja, para que eles não percam as raízes. Eles têm uma espiritualidade própria, que é muito forte, por sinal, e isso eles cultivam e eles trazem desde o berço e dentro de toda a história da tradição deles. E a nossa atuação com eles é de respeito a essa cultura. Respeitar a cultura deles, porque a tendência muitas vezes nossa é querer transformá-los na nossa cultura, né? E às vezes a pessoa, por que não pega o índio, pega lá, não dá um emprego, não bota uma empresa, não bota uma escola, bota para trabalhar, não funciona assim. A gente nunca vislumbra neles possibilidade de sair fora da aldeia e viver numa outra cultura como se fosse a única coisa que eles pudessem fazer para melhorar a vida deles. Eles têm que garantir a qualidade de vida deles no espaço onde eles estão, com a cultura que eles têm, e a sociedade tem que reconhecer isso e tem que respeitar. Então o CIMI tem que fazer isso, não é que a gente faz muita coisa, mas é presença junto deles para que eles se sintam, bom, aqui nós podemos contar com este organismo da igreja, da CNBB. O olhar da igreja assumiu um papel de defesa por essas pessoas, apoiando as lideranças, preservando a cultura e lutando pelo que hoje é o mais importante para essa população, a terra. A terra tem alma, tem vida e que amamenta o nosso povo, né? Que produz alimento. Então a terra para nós é muito importante. A terra para nós também tem vida, né? Que é diferente do branco, né? Para o branco é negócio, né? Terra é negócio. Para nós é mãe. O objetivo do CIMI não é catequético, e sim social. Não tem evangelização da forma tradicional. É a presença de 171 missionários pelo país na resistência junto aos indígenas. É ser força quando o conflito contra fazendeiros fica grave e ser socorro
quando a aldeia está prestes a ser invadida por grileiros. O CIMA é um coadjuvante, ele está junto, mas as decisões são deles, as opções são deles. E o CIMA apoia naquilo que é a sua missão, ou seja, de ajudá-los a se articular em vista de fazer as incidências, seja no âmbito de governo municipal, estadual ou federal, em âmbito dos 3 poderes. Questão da demarcação de terra, alguma coisa, né, eles pedem apoio ao CIMI. Porém, tem uma coisa muito interessante, que eu quero ressaltar aqui. Eles não deixam os membros do CIMI, qualquer outra pessoa, não índio ou não índia, né, ir junto com eles para invadir uma área de terra. Eles não deixam. É eles. Depois que estão lá dentro, aí eles pedem o apoio, no sentido, estamos aqui, vê o que pode fazer para nós, os encaminhamentos, né, as ligações aí com o governo, com o Estado, etc. Mas quando é para fazer uma invasão, eles não gostam nem que participe da reunião deles. Então a função do CIMI é de anunciar e denunciar essas violações de direitos humanos que as comunidades vivem aqui. Com o povo guaraçuê, todo o nosso processo de luta, quem teve lado a lado foi o CIMI, quem teve sempre o parceiro, desde o primeiro documento a ensinar para as lideranças, foi por meio do Conselho Missionário Indigenista. Nesse contexto onde ninguém quer estar, né, a gente segue muito o exemplo de Jesus Cristo, né? Jesus sempre estava onde as pessoas não queriam estar. Jesus sempre estava com aquelas pessoas que a sociedade não os queria. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, os povos indígenas são os excluídos da vez, são os pobres da vez. A luta pela terra envolve dinheiro, ganância, poder. E por isso o medo se faz presente não só para os indígenas. Muitas vezes temos medo. E às vezes a gente brincando diz, dai-me, Senhor, coragem, porque medo tenho que chega. Mas acho que a gente vai enfrentando, porque a espiritualidade que a gente cultiva também como religiosa é uma espiritualidade que nos fortalece e que nos dá esse combustível para a gente seguir adiante. Medo todo mundo tem, né? A gente tem família, tem filhos, e assim, pelo medo a gente já teria ido embora, mas o que nos motiva de fato a ficar aqui é a coragem dessas comunidades, né? A resistência deles, é como diz lá uma passagem, né, que fala assim, por eles, com eles e para eles, né? Então a gente tenta substituir o nosso medo pela coragem. Para esse trabalho missionário acontecer, é necessário acreditar no ideal. Ser igreja nas aldeias, peregrinar por horas até chegar às comunidades distantes e dar esperança a esse povo sofredor. Essa é a missão que esses missionários escolheram. Quando eles nos dizem, vocês são os únicos que estão junto com a gente e que vêm nos visitar e que estão junto de nós e que não têm interesse de nos explorar, então isso para nós é gratificante. Porque nós estamos ameaçados de todo jeito, mas mesmo assim, graças a Deus, estamos aqui mostrando para o nosso filho a coragem que nós temos e assim também queremos que os nossos filhos, a nossa geração, que tenha aquela coragem, manter a nossa terra. O futuro melhor para quem já estava em terras brasileiras há mais de 1.500 anos depende de mim e depende de você. O respeito e a dignidade só serão alcançados quando nós entendermos que essa terra não é só nossa, é deles também. Só a partir desse pensamento é que os traços do caminho da felicidade vão deixar de ser um desenho no braço para se tornarem um futuro diferente para essa população. Eu acho que nós temos que superar uma sociedade preconceituosa, discriminatória em relação à questão dos povos originários, povos indígenas, a questão dos pobres, a questão dos negros, né? Porque infelizmente nós temos um país extremamente preconceituoso, racista e discriminatório. Uma das coisas que o Papa Francisco fala hoje no discurso dele é de sermos uma igreja em saída. E a igreja em saída é a gente ir justamente lá onde ninguém quer ir, onde tem as dificuldades, mas onde está a pessoa humana. Então a gente não foge dessa luta, porque são seres humanos que estão ali. A defesa da terra, hoje, ela é a defesa da vida de todas as pessoas. Porque defender esse território e defender todos os territórios é defender a casa comum. É o pedido do Papa Francisco. Enquanto eu estou vivendo, eu queria deixar para ele, para toda a família, para o povo indígena, para a criançada, para não culpar a área do outro. Porque aluguei
é proibido, emprestado é proibido, muita coisa é proibida. Então, na terra dele, então, essa aqui é a aldeia, durante que eu estou vivendo, eu já estou com 100 anos, já estou chegando a 100 anos. Então, aqui, deixando para ele, cada um deles vai viver tranquilo. Nós somos defensor da natureza e da Amazônia, né? Então é o único indígena, povos indígenas no Brasil é o único que protege, né? Imagina só se tudo acabar, rio seca, o clima já não está muito bom, para tu ver desse tempo para cá tudo está se mudando. Então terra para nós é vida, muito importante para nós a terra, porque dali nós tiramos nosso sustento, nós vivemos, é nossa casa.